Amados irmãos, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa ser com você durante este dia, lhe dando graça, lhe dando força. E aqui, irmãos, aqui estamos nós a nos alimentar da poderosa palavra de Deus. E hoje o Espírito Santo nos direcionou a mais um texto bíblico. Quero compartilhar dentro desse texto uma porção da palavra de Deus. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre a inutilidade da vida. Nada faz sentido. Eclesiastes capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Nós vemos aqui em Eclesiastes o pregador, né, Salomão, depois de algum tempo, depois de alguns anos de experiência, né, ou muitos anos de experiência, alguns acreditam que na sua velhice ele escreveu isso. Nós vemos um homem analisando a vida, um homem que ele disse que o próprio Deus, que Deus deu a capacidade dele discernir, deu a capacidade dele olhar as coisas da vida e avaliá-las. Como é bom isso, né? Como é bom aprender a viver, né? Como é bom não só respirar. Provérbios ensina profundamente isso. Que não devemos apenas passar por essa vida, não devemos apenas só respirar, só viver, mas saber viver. Meu velho pai já dizia isso há muito tempo, que tinha que aprender a viver, né? E olhando para o livro de Provérbios, de Eclesiastes, como terminei de ler o livro de Provérbios, agora estou aqui iniciando Eclesiastes, e nós vemos aqui um homem que diz que nada faz sentido, que tudo é inútil, que grande inutilidade, ou seja, que grande vaidade, ele diz em outras versões. Nada tem sentido, tudo é vaidade. O homem, ele diz que o homem ganha dinheiro com o seu trabalho, tudo que o homem faz, se esforça, enquanto se esforça tanto debaixo do sol. O que o homem ganha com isso, com o seu trabalho? Eles fazem essas perguntas, refletindo na vida, refletindo na rotina, refletindo no dia a dia, refletindo nesse ciclo da vida. Salomão passa a meditar a respeito disso, a respeito das coisas terrenas, a respeito do cotidiano de cada ser humano, analisando a vida no geral. E ele diz o que é que faz sentido, né? O que é que faz sentido o homem, todo o trabalho do homem, todo o seu esforço debaixo do sol, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, que diz o texto, e depressa volta ao seu lugar de onde levanta. O vento sopra para o sul, para o norte, dá suas voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios, ele diz, vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corra para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-la, os olhos nunca saciam-se de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, existiu já há muito tempo. Salomão está dizendo que o que existe na terra é muito parecido com a maré, as ondas do mar, né?
É como se fosse a maré enchendo. É algo, por mais que pareça imprevisível, né? Mas ao mesmo tempo é previsível. Por quê? Como isto? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: era como se a vida, era como se o ser humano nesse cotidiano, o ser humano nessa sua vida costumeira, né, nessa sua rotina, ele fosse andando em círculos. Ele fosse andando em círculos e não tinha nada de novo, não tinha nenhuma novidade, tudo terminava, era uma corrida louca. Era só aquele ciclo, sempre rodava, rodava e terminava onde começou. Né? É tanto que no Eclesiastes ele diz que és pó e ao pó voltará. Ou seja, veio do pó, se fez o percurso todinho, voltou para o pó de novo. E ele está dizendo que sentido faz o homem lutar tanto. Se os rios vão para o mar, os rios desaguam no mar, e o mar nunca se enche. Ele está dizendo, por acaso, tem alguma coisa nova em que a gente possa olhar e dizer, ah, isso é novo, é novidade, eu nunca tinha visto isso. Ele diz, pode ser que você não tenha visto, mas já houve em outra época. Né? Então, nós vemos um homem aqui que nada mais lhe chama atenção. Nós vemos um homem que está olhando para o mundo físico, que está olhando para o cotidiano, que está olhando para a rotina do dia a dia, para o movimento das coisas na diária. E nesse ciclo, nesse percurso, nessa movimentação, não tem nada de novo. Era como se as pessoas passassem por algo que parecesse ser novo, daqui a uns tempos eles vinham e passavam de novo. Era como se tivesse todos girando, 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 andando em ciclo. E ele diz mais, que isso aqui é como perseguir o vento, que é como correr atrás do vento. Todas as coisas diz traz canseira, o homem não é capaz de descrevê-la, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Esse negócio desenfreado, o homem sempre vai querer mais, o homem sempre vai ser insaciável. O ser humano, a raça humana, nunca vai estar satisfeito. É isso que ele está dizendo. Nesse ciclo, essa roda girando, nesse negócio girando o tempo todo, esse percurso que não para, ele diz o homem vai sempre, nunca vai se saciar, vai ser como um mar que os rios desaguam nele e ele nunca se farta. Jesus falou certa vez para uma mulher, e dizendo em João capítulo 4, que diz, olha mulher, estava tirando água no poço, todo aquele que beber dessa água, aí tornará a ter sede. Ou seja, esse é o ciclo normal. As pessoas bebem dessa fonte, volta, rodeia, volta, bebe de novo e bebe de novo, e nunca sua sede é saciada. Salomão aqui está apresentando um mundo natural, está apresentando coisas físicas, está apresentando coisas do nosso dia a dia, está apresentando algo que faz o homem andar em círculo, faz o ser humano, quando anda nessa rotina, quando vive essa vida aqui, ela se torna sem graça. Quando se resume só aqui, Paulo disse, se a nossa vida consistir somente aqui, se Cristo for só para esta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Deus não nos chamou para andar em círculos, Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para crescer, Deus nos chamou para um alvo, como Paulo diz, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele disse, olha, eu, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para um alvo. Agora Paulo tinha uma meta, deixou de andar em ciclos, deixou de viver aquela rotina. Deixou porque aquilo não traz sentido para a vida do homem. É o que Salomão está dizendo, o homem acorda, trabalha, volta para sua casa, dorme, acorda, trabalha,
volta para sua casa, conquista suas coisas, e aí depois, aí depois corre para conquistar outra coisa. Ele disse: todo esse trabalho do homem, de que vale a pena? Tudo isso não faz sentido, porque tem que haver um sentido maior para essa rotina, ela não ser o principal sentido de nossas vidas. Porque quando ela é o principal sentido de nossas vidas, a nossa vida fica sem sentido. Mas o Evangelho é algo que dá sentido, dá um rumo, te faz parar de correr atrás do vento. O Salomão disse: o homem está correndo atrás do vento. Aqui nós vemos o discurso de um homem que está analisando o mundo no seu natural, está analisando uma vida sem Deus, está analisando uma vida se baseando só nas coisas terrenas, na fama, no status, no reconhecimento, nas conquistas, no trabalho. Ele dizia: o que isso acontece? Isso é só um ciclo, é só rodando. Não chega a lugar nenhum. Eu giro, giro, giro e volto para a mesma coisa. Não tem nada de novidade. Pois o Evangelho, sim, é novidade de vida. Nos faz sair desse ciclo vicioso. Nos faz sair dessa rotina sem graça. Nos faz sair dessa rotina que, quando ela se torna o sentido principal da vida do ser humano, a sua vida não tem sentido algum, é inútil, é vazia. Mas quando Cristo entra nessa vida, quando Cristo passa a fazer parte dessa rotina, mesmo que tenha esse ciclo, ele não vai mais funcionar dessa forma. Você não vai mais ficar girando, andando em ciclos, mas tem um alvo. Tem as mesmas atividades, tem a mesma rotina, só que com um alvo diferente, com a esperança diferente, e isso não vai passar a ser tão cansativo, sem graça, exaustivo e aprisionante na tua vida. Não vai mais ser um fardo pesado. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Essa é a nossa reflexão de hoje no livro de Eclesiastes. Pense bem sobre isso.